já deu tempo do pessoal entrar, né? Isso, acho que sim. Evelyn, então, se vocês já quiserem colocar a sua apresentação, colocar para a gente já começar, e aí depois a gente faz as discussões. Bom, já está espelhando a tela? Acredito tá, que tá está todo mundo me ouvindo. Pronto. Bom dia a todos. Eu sou a Evelyn Linhares, eu estou atuando enquanto coordenadora do setor de obstetrícia no Hospital Regional Norte, aqui em Sobral, no Ceará. E agradeço já de antemão o convite, dizer que na apresentação e na preparação dessa apresentação, a gente já consegue aprender bastante consultando o manual e vendo o que a gente conseguiu fazer de forma adequada na assistência. Fiz essa apresentação com a ajuda da coordenadora de enfermagem, a Larissa, e queria aqui agradecer também a presença do Dr. Vicente, coordenador da UTI do Hospital Regional. Então, antes de falar do caso, eu vou fazer uma breve explanação, contextualizando o nosso serviço. Nós somos um hospital terciário e nós nos localizamos a 230 quilômetros da capital, Fortaleza. Atualmente, precisamos fazer uma expansão de leitos, né, por conta da pandemia, e nós contamos com 532 leitos. Destes, 108 são leitos de UTI COVID. No setor de obstetrícia, nós temos ao todo 33 leitos de alto risco, sendo 4 leitos disponíveis para a rede, mas nós já tivemos até 10 leitos de UTI, de enfermaria COVID ou parto de pacientes sintomáticas ou positivas, né, que testaram positivo. Temos uma abrangência na região norte de uma população estimada em 1.600.000 habitantes, que isso representa cerca de 18% do estado do Ceará. Temos muitos pontos positivos, então nós somos um serviço acreditado, nós fazemos a triagem de sintomas gripais de toda paciente que chega em 3 tempos, na recepção, na admissão e no internamento. Construímos um fluxo dessa paciente dentro do serviço, elaboramos uma prescrição padrão para paciente COVID, que na verdade é uma sugestão de prescrição. O médico está habilitado para fazer modificações se necessário. E nós temos o ultrassom obstétrico disponível, mais especialista em turnos diários para realizar o exame. Então, eu coloquei aqui brevemente o formulário que nós utilizamos para a triagem dos sintomas gripais, o fluxograma que nós construímos e que ele está em revisão constante. Ele orienta os acessos, os caminhos, a abordagem dessa paciente, e nele a gente coloca o perfil de internamento da paciente, de acordo com os critérios clínicos. Como nós somos um hospital muito amplo, essa paciente ela pode precisar de um internamento na clínica COVID, onde ela pode ficar melhor assistida, ou na UTI COVID, ou se ela tiver com um quadro clínico menos grave, ficar no nosso CPN COVID. Ele também assinala os critérios de resolução, mas nós sabemos o quão é difícil deixar isso amarrado, e também damos a liberdade para a equipe multi fazer essa decisão no momento do internamento. Então, aqui, para ficar de forma mais ampla, eu coloquei aqui mais ou menos os critérios que nós utilizamos de acordo com a comorbidade ou os achados clínicos dessa paciente. E nós buscamos sempre, diferente do ano passado, em que a gente fazia uma abordagem muito prematura, nós temos procurado estabilizar a paciente antes de fazer a abordagem. Ainda fomos contemplados, né, esse ano com o teste rápido de toda paciente sintomática da admissão. Então, nós conseguimos ter esse resultado em 1 hora, no máximo, se a paciente é sintomática positiva ou não, e se ela for uma suspeita muito forte, ela ainda vai colher o PCR para confirmar ou não a suspeita. Utilizamos o MIUS, na verdade, o MIUS modificado, onde nós inserimos também os critérios de eclâmpsia para tentar identificar precocemente a gravidade, né, dessas pacientes. Buscamos fazer uma procura dessas pacientes pelo serviço, pelo hospital, quando elas estão em outros setores. Temos o apoio da equipe multi
E também fazemos o contato do serviço social com o município quando essa paciente sai de alta. Esse é o nosso formulário MIUS modificado, que a gente utiliza tentando pontuar de acordo com o score e de gravidade dessa paciente. Um quadro que a gente utiliza para registrar essas pacientes pelo serviço, pelo hospital, e tentamos, às vezes é um pouco difícil, porque as pacientes chegam por demanda espontânea pela emergência adulto, mas nós tentamos enxergar essa paciente dentro do regional. Temos, apesar dos pontos positivos, algumas oportunidades de melhoria. Então, nós somos o primeiro serviço de obstetrícia do Instituto. Ainda lidamos com as demoras da região, por ser uma região muito ampla, que tem municípios, às vezes, de 200, 300 quilômetros de distância. Ainda precisamos contemplar a demanda não Covid, então, nosso serviço, por ser alto risco, tem uma ocupação elevada. Buscamos implementar o MIUS nos demais setores, tanto TI adulto quanto emergência adulto. Precisamos melhorar na comunicação, no treinamento de todas as equipes que cuidam dessas mulheres. Os profissionais, algumas vezes, têm uma rotatividade que dificulta a educação continuada. Eu acho que alguém está com o áudio ligado, por favor. 63, tá? Infelizmente, não contamos com UTI materna, mas nós temos a assistência da UTI adulto, que tem buscado fazer essa assistência direcionada. Buscamos implementar a telemedicina, ainda sem sucesso, para ajudar na condução dessas pacientes mais críticas, dificuldade na monitorização fetal, alguns especialistas ainda resistentes a aderir à pronação, e o segmento remoto após a alta que a gente não conseguiu implementar. Trouxe uns dados rapidamente aqui do nosso serviço, comparando 2020 com 2021, onde a gente pode ver que das pacientes suspeitas, em 2020 nós tivemos uma positividade de 49%, e em 2021 já houve um acréscimo, né, dessa positividade para 54%. Tivemos 5 óbitos em 2020, uma taxa de 4,85% sobre as confirmadas. Em 2021, nosso óbito, em conformidade com tudo que está sendo visto, né, que esse ano está mais difícil, pacientes mais graves, a gente já teve 7 óbitos, uma taxa de 9,45%. Eu coloquei aqui brevemente a idade gestacional dessas pacientes que deram entradas, então tem pacientes de segundo e terceiro trimestre. As maiores dificuldades nós percebemos nas pacientes que tinham idade gestacional em torno de 25, 26 semanas para a decisão da conduta, mas também nós tivemos pacientes que internaram já no puerpério, né, que nós perdemos. Nossos óbitos, só para fazer um comparativo, antes da pandemia, nós tínhamos tido, em funcionamento de 6 anos que nós temos de hospital, nós tínhamos 12 mortes apenas. E só na pandemia já se foram 16 óbitos maternos, destes 16 sendo 12 Covid. Discutindo propriamente a nossa paciente é a MLR, 36 anos, branca cozinheira, natural de Martinópolis, Ceará, união estável, procedente de Sobral. Essa paciente era uma tercigesta, cesárea anterior e um aborto. De história obstétrica, apenas esse aborto há 17 anos, e essa cesárea anterior que aconteceu por um feto macrossômico. A paciente tinha passado por 5 consultas de pré-natal, iniciou o pré-natal bem precocemente, com 5 semanas e 6 dias. O ganho de peso na gestação foi de 7 quilos e o MCA final era de 34. O pré-natal dessa paciente teve um registro de dezembro, com 9 semanas e 5 dias pela DUM, ela ainda não tinha ultrassom. Ela apresentou nessa consulta queixa de náuseas, vômitos, tontura e mal-estar pós-dieta, que é bem compatível com a idade gestacional, mas também tinha uma queixa de uma tosse produtiva com expectoração há 30 dias, em dezembro de 2020. Foi feito o exame físico, nenhum achado relevante, a paciente recebeu alta, né, do ambulatório para retorno com 1 mês. Ela realiza o ultrassom também precocemente, né, na idade gestacional de 3 semanas e 6 dias, e retorna ao pré-natal em fevereiro, com 17 semanas também, sem nenhuma queixa relevante. A história para a COVID dessa paciente começa em 26 de março.
Ela procura por demanda espontânea o hospital da região, que é a Emergência Porta Aberta, que é a Santa Casa, e ela é atendida às 12h46, dando entrada pela emergência, triada como laranja. Nessa época, ela tinha 24 semanas e 6 dias, e ela já portava um exame com Covid detectável. Tinha queixa de sintomas há 9 dias, com tosse persistente, febre, diarreia e dispneia. Aos sinais vitais, chamava atenção a taquicardia e a taquipneia, e esse serviço, ele, de forma rotineira, ele já faz essa regulação para o nosso hospital, que é o hospital regional, então foi a conduta que eles tomaram. No hospital regional, a paciente dá entrada no mesmo dia, à noite. Então, 8 horas depois, ela entra pela emergência adulto, e colocado o mesmo registro de história, mas os sinais vitais já apresentavam uma certa piora clínica, com mais taquicardia, taquipneia, hipossaturação e febre. Foram tomadas as medidas terapêuticas iniciais e solicitada interconsulta com a obstetrícia, já que essa paciente estava na emergência adulto. O obstetra avalia essa paciente 2 horas depois da entrada dela, e chama atenção ainda os sinais vitais com taquicardia, taquipneia e febre. Aqui ela é classificada dentro do nosso score já como score 5. É prescrita azitromicina, ceftriaxona, dexametasona, enoxaparina, é colocada em catéter. No caso, a gente tem uma prescrição que coloca que o catéter vai ser utilizado se a saturação cair. Nesse momento, a paciente não tinha uma saturação inferior a 95. É solicitada a fisioterapia e mantida em cabeceira elevada. No dia seguinte, pela manhã, a paciente estava estável, sem desconforto, com a taquicardia variando de 105 a 130 e uma taquipneia variando de 24 a 28, mantida em catéter de O2 terizlitos por minuto e afebril. Dos exames complementares, essa paciente sempre apresentou um padrão semelhante a esse, com a leve anemia, mas sem nenhuma leucocitose importante, e o resto do laboratório aparentemente inocente. Foi aumentada a posologia da dexametasona, a fim de ser realizada a maturação pulmonar e associada à prednisona. Estava aguardando dedímero, LDH, ferritina, ultrassom obstétrico e TC de tórax. No mesmo dia à tarde, a paciente é colocada num catéter de 6 a 8 litros por minuto, com a saturação mais reduzida, de 93%. É avaliada pela fisioterapia, que percebe que a saturação cai mais quando a paciente faz qualquer esforço, em torno de 84 a 88, e é então solicitada a avaliação do clínico. O clínico avalia a paciente à noite e é observado uma importante piora do MIOS, quando então é solicitada a vaga de UTI. A paciente é mantida em DLE e o registro que a gente tem é que não era possível pronar. Não conseguimos informações sobre se a paciente não tolerava a pronação ou ela não aceitou. É colocada em máscara reservatório, 15 litros por minuto, e nesse momento a saturação aparentava ser boa, com BCF de 128. A paciente dá entrada na UTI na madrugada, e os sinais vitais mostravam taquicardia, uma boa saturação em máscara reservatório e taquipneia. É prescrito salbutamol e mantida a máscara reservatória. No dia seguinte, às 15 horas, ela é reavaliada pela obstetrícia, que observa idade gestacional de 25 semanas e 2 dias, uma taquicardia, frequência respiratória em torno de 24, e a paciente mantinha uma saturação de 90% em máscara reservatória, 12 litros por minuto. Na ausculta pulmonar, murmúrio presente, reduzida em bases. O obstetra realiza ultrassom no leito, mas com muita dificuldade técnica, porque quando desceu a cabeceira, a paciente apresentou uma queda de saturação para em torno de 88. O ultrassom obstétrico se mostra sem alterações, e aí é discutido sobre concluir a betametasona. Aqui eu percebo uma certa dificuldade de decisão entre usar a dexa e a betametasona. Apesar do nosso serviço, a gente preferiu utilizar a betametasona por conta da passagem placentária. É discutido fazer o ELMO e reavaliar a paciente após tentativa de estabilizar.
Por precaução, a obstetrícia opta por suspender a enoxaparina, com medo da paciente precisar ser abordada, e suspende também a dexametasona, que ela estava utilizando antes para maturação pulmonar, já que foi concluída com betametasona, assim como suspende a azitromicina. Pela madrugada, a paciente é novamente avaliada pela obstetrícia, ela já está em catéter de alto fluxo, oscilando entre catéter e máscara reservatório, tentando melhorar a oxigenação. Mantém taquicardia, taquipneia e uma saturação em torno de 89% a 99%. A frequência respiratória é aumentada e aí é tentado ainda investir na paciente, na otimização da oferta de O2, só que às 10 horas a paciente é novamente avaliada pela obstetrícia na UTI, que identifica que a paciente continua crítica e opta pela interrupção. Eu coloquei aqui brevemente a oferta de O2, o quanto ela progrediu durante esses dias. A gente pode ver que no dia 27 ela está em catéter, saturando até 95% às 13 horas. Depois ela segue com um aumento da oferta no catéter, saturando em torno de 93 a 97%. Progridem para a máscara reservatório com a melhora. No dia seguinte, máscara reservatório tentando desmame, ela faz até 98% às 14 horas, e aí eles voltam para o catéter. Dia 29, a paciente é mantida no catéter, mas apresenta essa saturação de 90%. É então indicado o elmo, mas não se consegue instalar o elmo nesse momento. Ela vai para a máscara reservatório, e aí tentam retornar para o catéter para manter em torno de 95%, mas no dia 30, o catéter se mostra que não é tão eficaz para ela, e aí eles progridem para a máscara reservatório, com a paciente oscilando de 87% a 92% de saturação. No dia 30, quando é indicada a interrupção, a paciente é entubada dentro do CCG, e é realizada uma cesárea com sangramento importante da musculatura reto-abdominal, evidenciadas varizes uterinas e sangramento de difícil controle. No puerpério imediato, a paciente na UTI ainda mostra sinais de taquicardia, taquipneia e saturação em torno de 89 a 99 intubada. Tem uma gasometria que mostra alcalose respiratória. É feito ácido tranexano com ocitocina, mantida sonda vesical e nasoenteral. No dia 31, a paciente mostrava-se estável, mas ainda apresentando taquicardia, taquipneia e saturação em torno de 91 a 99. É evidenciado uma queda da hemoglobina quando a paciente realiza avaliações, mas não é evidenciada hemorragia pós-parto. É mantido ceftriaxona, como ela já vinha fazendo, ocitocina e prescrita albendazol, e então é feita hemotransfusão e pensado em extubação. No dia seguinte, a paciente estava consciente, mas entubada ainda. Os sinais vitais não mostravam taquicardia, uma frequência respiratória em torno de 19 a 25 e a saturação variando entre 92 a 97. É realizada furosemida, mantida salbutamol e a paciente é extubada às 11 horas sem intercorrências, colocada em máscara reservatório 8 litros por minuto, com desmame de O2. No dia 2, a paciente mantém uma taquipneia, com a saturação oscilando em torno de 79% a 94% e a temperatura estável, sem nenhum pico febril. É mantida em máscara reservatório 10 litros por minuto, os exames laboratoriais sem nenhum achado muito relevante. No dia 3, é finalmente instalado o elmo. A paciente apresenta ainda taquipneia e saturação variando no máximo até 92%. No dia 4 de abril, a paciente faz uso de sulfato de magnésio em infusão lenta. Ela retorna a enoxaparina, que não estava sendo feita até o momento, pela hemorragia que ela apresentou no transoperatório. É prescrito metilprednisolona, evidenciado nos sinais vitais ainda taquipneia e hipossaturação variando entre 84% a 91%. O elmo instalado está em 60 litros por minuto, com FI de O2 variando de 70% a 100%. Nesse dia, ela realiza um raio-x de tórax
que evidenciam uma piora importante da opacidade intersticial, mas o ultrassom Doppler não evidencia nenhum achado de evento tromboembólico. No dia 5, a paciente mantém taquicardia, mantém taquipneia, mantém uma saturação em torno de 81 a 93%. O antibiótico é escalonado de ceftriaxona para tazocin, é prescrito furosemida e suspenso albendazol. O elmo é mantido, mas observando-se uma saturação de 92%. Nesse dia, a paciente viu a foto do recém-nascido e atribuiu-se uma certa instabilidade à questão emocional dela ter visto a foto. No dia 6 de abril, ela mantinha taquipneia, saturação em torno de 84 a 97%, e aí é reavaliada do ponto de vista de ela não estar bem adaptada ao elmo, e é optado pela retirada do elmo às 13h15 do dia 6. Ela apresenta uma saturação em torno de 80%, é instalado o catéter nasal de alto fluxo, 60 litros por minuto, com FiDO2 de 100%. O laboratório continua mantendo um padrão de estabilidade, sem nenhum achado muito relevante. No dia 7, a paciente apresenta nova taquipneia e uma queda importante da saturação, que chegou a 56%. Nesse dia, é optado por fazer nova intubação. Então, a paciente é feita a medicação, né, e na sequência é realizada a intubação. O antibiótico é escalonado para meropenem, mas às 22 horas do dia 7, a paciente apresenta parada cardiorrespiratória. São feitos 6 ciclos de reanimação, a paciente volta, mas às 23h35, nova parada, novos 4 ciclos, e infelizmente a paciente evoluiu para o óbito às 23h50. Esse era o caso que eu tinha para apresentar. Doutor Vicente, coordenador da UTI, se quiser fazer algum comentário, deixo aberto aqui e agradeço mais uma vez a participação. Bom dia a todos, é um prazer participar dessa nossa conferência. Em primeiro lugar, parabenizo a doutora Eveline pela explanação do caso, de uma forma bem descrita, né? bem contextualizada. Parabéns, doutora Eveline. No começo dessa segunda onda, eu havia alertado aqui na nossa região que o perfil dos nossos pacientes, eles eram mais diferentes da primeira onda, eram pacientes mais jovens, como todo mundo já sabe, né? Mas no começo era uma coisa nova, mas os pacientes eram mais jovens, eles ficavam hipoxêmicos de forma mais precoce e de uma forma mais grave e tendiam a cronificar. Na história dessa nossa paciente, o que foi que eu percebi? Vocês percebem que ela veio naquele patamarzinho dela, naquele equilíbriozinho, não tinha leucocitose, a gente vê que foi resolvida a cesárea dela, ela tinha mais ou menos em torno de 11 dias de sintomas, né? E foi estubada, né? Mas só que a tempestade inflamatória que a gente vê do COVID, ela é progressiva, e vocês percebem que no 14º dia ela estava sendo reintubada, né? Então, e outra coisa, essa paciente, ela não teve dificuldade do acesso da UTI, embora muita demanda, ela não teve dificuldade do acesso à UTI. Vocês vejam que ela foi admitida no hospital no dia 26 e na madrugada do dia 28 ela já estava na UTI, de certa forma mais estável, com espineia progressiva, aos pequenos esforços, mas estava ali, se mantendo 93, 94, um catetezinho, depois se tentou passar para o elmo, foi resolvido a gestação dela e ela voltou com aqueles critérios de melhora se não tivesse o COVID, né? Enfim, o que eu levo a crer? Que, na verdade, ali foi uma progressão da tempestade inflamatória. Vocês podem prestar atenção que o leucócito dela, já talvez na véspera do óbito dela, ou na antivéspera, foi que foi trocado para tazocin, porque ela havia mantido uns leucócitos estáveis, ficava com ceftriaxona, né? Então, eu atribuo, além da peculiaridade da paciente, da gestação, mas eu atribuo essa forma grave de como estão sendo acometidos os jovens, né? Aqui a gente tem feito algumas coisas para tentar, de certa forma, amenizar com a nossa gestante, a doutora Eveline, ela é bastante ativa e a gente sempre mantém um canal aberto quando vem um paciente de outros locais
a nossa zona aqui, ela é uma macro-região que atinge um raio de 1.600.000 a população, né? Então, é uma demanda muito grande, mas a gente tem sempre tentado dar essa prioridade para a gestante. Nós ainda não temos um serviço de concentrar essa gestante, não só a UTI, para ver se a gente poderia oferecer mais a nossa expertise, aliada à expertise da obstetrícia, mas a gente está envidando esforços para isso, a gente já tem uma comunicação, a gente já está tentando fazer isso, concentrar as gestantes, as puérperas, só na UTI, para a gente tentar gerar uma expertise dentro da nossa instituição, porque é um hospital geral, a gente ainda não tem isso, né? Mas o que eu creio é que eu entendo que a assistência foi dada dentro do seu nível, foi mais a evolução da paciente, como a gente tem visto a evolução de outras pacientes, gestantes ou não, são de pacientes não respondedores. No caso da nossa paciente, não vi nenhum fator de complicação ou de falha de assistência que pudesse justificar o desfecho desfavorável da paciente. Eu entendo mais como uma progressão dessa tempestade inflamatória que ela atingiu o seu ápice no 14º, 15º dia. Bom, gente, parabéns pela apresentação, parabéns, Evelina, achei bem legal que vocês colocaram os índices e o modelo onde vocês estão inseridos, né, que a gente também não conhece, e é um caso difícil, né, de judiação, a gente fica sensibilizado. Assim, gente, o que vocês colocaram realmente é o que a gente vê, o que o doutor Vicente colocou, nessa segunda onda a gente viu piora mais tardia mesmo, né, antes piorava até o 10º, quando a paciente... Agora a gente chega no 10º dia, não dá ainda para respirar aliviado, do tipo, ó, já não vai evoluir para tempestade de citocina porque evolui. No caso, acho que os pontos mais difíceis aí, que a Eveline já apontou, um é a tomada da decisão do parto, né, Eveline, que é um dos pontos de maior angústia. É assim, com essa idade gestacional, quando a gente tem condição de fazer um segmento de bem-estar fetal, às vezes a gente intuba sem resolver, tá? É muito difícil ter a condição de seguir, né? Porque a gente sabe que o feto está sedado, que nem sempre na UTI você dispõe do aparato obstétrico que você precisa. Esses dias eu entrei numa reunião com o intensivista, ele fez uma observação que é verdadeira. Ele falou, o exame obstétrico ele é operador dependente, é diferente do parâmetro da UTI, que está lá o monitor, e aí você consegue ver até a distância se o paciente está piorando ou não. O exame obstétrico, como eu sei se o feto piorou? Tem que vir um obstetra aqui, fazer um ultrassom, não tem parâmetro cardiotocográfico, então realmente é muito desafiador. Mas na condição de seguir o feto, o que a gente tem tentado fazer, né, e aí a Cristiane acho que pode falar da experiência deles que é maior do que a minha, se tem menos do que 28 semanas, mesmo que intube, a gente não resolve a gravidez, a menos que você tenha uma indicação fetal muito importante. E às vezes com menos de 28, a paciente está grave, eu posso perder o feto. Corre-se o risco, né? Até que ponto que o parto muda o desfecho da evolução da doença é difícil da gente pontuar. Acho que o que a gente tem que saber é que não era igual na influenza, que a gente veio com aquela associação, a hora que eu opero a mulher melhora, isso não, a gente sabe que na Covid não é verdade, às vezes a gente opera e não melhora. No entanto, se piora, é difícil, né? Ela ia piorar mesmo, ou o estresse cirúrgico do parto piorou. Talvez ela fosse piorar mesmo, como o doutor Vicente falou, afinal de contas ela até melhorou, né? Ela até melhorou, parece que ia, e depois tardiamente teve as complicações. Então, aqui na Escola Paulista a gente tem feito dessa forma, acima de 34 semanas, quando intuba, aí a gente já tem uma boa vontade muito grande para ir para a resolução, tá indicada intubação, ok, a gente vai resolver. Entre 28 e 34 é um limbo, né, gente? Enquanto não intuba, a gente não resolve. Vai para o KNAF, vai para onde... Ok, vamos segurar o feto. Intubou é difícil. A gente até tentou segurar alguns casos, mas a gente vê que a resolução acaba sendo muito precoce, ou seja, eu não ganho exatamente dias para o feto. É isso aí, vocês que são intensivistas... conseguem viver um pouco o drama dos obstetras de terem que pensar em duas vidas, né? Qual que você vai
E até que ponto que você vai prejudicar uma pela outra, etc e tal. Mas, enfim, e o recém-nascido, que foi bem prematuro, ele ficou bem? O recém-nascido está internado e está evoluindo bem, ganhando peso, está com 1.584 gramas e uns de antibiótico, pegou a infecção hospitalar, né? E aí está conduzindo tudo isso, mas está estável. Por isso que, assim, quando a gente discute a prevenção, até a questão da vacinação, a doença grave na gestante tem um impacto social muito forte, né? Porque se a gente pensa como deve estar a família da paciente, né? Já tinha um filho de 8 anos, tem um recém-nascido mega prematuro na UTI que vai exigir cuidados prolongados por muito tempo, quer dizer, quem vai cuidar, né? O pai, a mãe dela, uma situação, é uma tragédia social. Eu sempre falo em todas as reuniões que a hora que a paciente está aí nessa condição que ela chegou, mesmo que a gente faça tudo, algumas vezes a gente não consegue reverter. Por isso que eu insisto que quem está nas bases, quem está no pré-natal, eu me corresponsabilizo que a gente esquece no dia a dia, mas a gente tem que ser sistemático na orientação da prevenção. Não está trabalhando, porque às vezes elas não estão em home office, mas também não estão em casa, estão saindo, estão vendo alguém. A gente não vai conseguir cercar 100%, mas a gente, da mesma forma que nós já entendemos a gravidade da doença na grávida, a gente tem que passar para elas. Um dia eu falei para minha paciente, se você ficar entubada, o sedativo passa para o seu bebê. Passa. Ele cede também? Cede, elas não sabem disso. E a gente teve uma paciente recente que ficou grave, entubou, foi uma das que a gente não resolveu na intubação, mas resolveu no mesmo dia, tá? Eu até me arrependi, porque se eu soubesse, tinha operado antes, mas enfim, eram 30 semanas, ela foi para casa, eu e o bebê também já foi, ela me perguntou, doutora, alguém tirou foto ou filmou minha cesárea? E eu falei, não, né, acho que não. Mas é uma lacuna na vida dela, né? Ela não viu o filho nascer, né? Pulou isso, né? Um dia ela não lembra de nada, quando ela acordou 15 dias depois, estavam os dois na UTI. Então, mesmo quando dá tudo certo, é uma situação muito dramática. Do que eu tenho para fazer observação do caso, uma é essa da resolução, mas a Eveline já apontou, eu acho que é uma das maiores angústias. E assim, eu até queria ouvir a opinião de vocês. O que será que levou? O doutor Vicente acha que foi a piora mesmo da tempestade de citocinas que levou a essa piora mais tardia, porque vocês pesquisaram trombose e não teve, né? Doutora, assim, ela passou a impressão, inclusive eu dei plantão nesse dia, que ela ia sair, depois que ela foi resolvida a cirurgia, e ela estava evoluindo a contento, foi feito o desmame, e ela respondeu muito positivo lá, o TRE espontâneo, foi tranquilo. Ela passou essa impressão de que ela iria sair, a gente estava muito otimista. Pelo menos 2 dias que se seguiram à extubação. Mas é isso que me impressiona e que me faz pensar que foi a tempestade inflamatória que foi seguindo o curso dela. A virulência, né, gerada, a agressividade, foi seguindo o curso e fazendo com que piorasse, né, a hipoxemia dela, levando ao curso, digamos assim, normal da doença, né? Passou para nós uma falsa impressão de que o caso teria sido resolvido, mas na verdade ela estava seguindo o curso. Que a gente vê no adulto também, né? Quantas vezes a gente vê que a pessoa passou aquela internação super prolongada e melhorou, vai sair, estubou, e de repente acontece alguma coisa e afunda de novo. Você quer falar, Cristiane, as suas observações? Quero. Vicente e Eveline, parabéns pela apresentação, parabéns pelo trabalho que vocês têm feito aí. Tá bem desafiador cuidar dessas gestantes com formas mais graves, e uma coisa que o Vicente pontuou de tentar colocar todas as gestantes numa mesma UTI para facilitar a comunicação e o cuidado, isso é bem válido. A gente conseguiu aqui no HC, em janeiro esse ano, concentrar todas as gestantes em uma única UTI, e isso fez muita diferença para a gente no cuidado. Desde o ano passado, quando o Hospital das Clínicas virou como um covidário de referência aqui do estado de São Paulo, nossas gestantes ficaram em várias UTIs, isso dificultou um pouco da comunicação e do cuidado também, mas agora a gente conseguiu organizar bem melhor e realmente isso faz diferença no cuidado.
E como o doutor Vicente falou, a gente percebeu uma mudança mesmo do padrão dos casos, que elas têm piorado classicamente depois do 10º dia dos sintomas, e a gente viu que a paciente de vocês internou bem ali naquele período do 9º para o 10º dia, onde inicialmente a gente pensava que era o pior, mas a gente percebeu que ela foi piorando bem depois desse período. E uma das coisas que eu ia perguntar, que a Evelyn também pontuou, era da questão da intubação, mas aí tinha comentado que intubar precisa ficar o tempo todo vigilante. Aqui da nossa rotina do HC é mais ou menos parecido com o que a Evelyn falou. A gente, após 34 semanas, quando intuba, a gente tende a resolver mesmo. E a angústia grande fica naquelas pacientes que intubam entre 25 semanas, que é a nossa viabilidade aqui, até as 34. A gente tem uma tendência para não resolver. E a gente tem tentado conversar com os intensivistas para tentar fazer uma intubação mais precoce nessas gestantes. A gente percebe que quanto mais a gente deixa, sim, por mais que a gente tenha esse alvo de saturação acima de 95, mas muitas delas conseguem esse alvo às custas de um esforço respiratório muito grande. E a gente percebe que quanto mais tardio a gente deixa para intubá-las, elas acabam tendo uma evolução pior e a gente acaba tendo que fazer o parto logo depois que intuba. E aí o que a gente costuma fazer é deixar tudo programado, mesmo em ambiente de UTI, para fazer uma possível cesárea, caso isso aconteça. A gente tem a possibilidade de ter uma cardiotoco contínua durante todo esse processo, então a gente faz a cardiotoco desde a pré-oxigenação, durante a intubação e depois também, quando ela não desatura ou quando não tem nenhuma intercorrência que a gente precise resolver. Mas realmente, intubar uma gestante e manter o segmento é difícil, porque infelizmente não são todos os lugares que a gente consegue ter obstetra o tempo todo, cardiotoco, ultrassom, então fica uma rotina bem, bem difícil. E foi o que a Evelyn pontuou também, todas as medicações que a gente usa vai passar barreira placentária. Então, a gente acaba tendo que ter uma interpretação diferente, um cuidado também quando a gente vai interpretar os exames de vitalidade numa paciente que está sedada e com um bloqueador neuromuscular, porque tudo vai passar para o feto. Então, realmente é uma situação muito angustiante, e aí a gente realmente tem que ponderar o quanto intubar a gente consegue bancar um cuidado dessa gestante intubada, ou se pelas condições do serviço em que estamos, de repente a opção melhor para ela vai ser realmente intubar e ir para o parto. Todo mundo sabe onde aperta o seu sapato, né, gente? Assim, nós, na Escola Paulista, a gente não... Seria muito difícil eu conseguir fazer uma cesárea na UTI, que é uma estrutura que o HC, a gente tem um pouquinho de inveja deles, mas eles conseguiram montar. Tem um serviço mais robusto, e aí concentra, acho que tudo facilita, né? Se vocês conseguissem concentrar todas as grávidas no mesmo lugar, com certeza fica mais natural. Nós temos mais de uma UTI, a gente já teve algumas numa UTI, recentemente uma foi para outra, o pessoal lá meio que desesperou, meu Deus, tem que operar agora, ela nem estava entubada, eles nunca tinham visto uma grávida lá, né, enfim. Mas são coisas que nós estamos aprendendo na pandemia. Operar na UTI não é simplesmente deixar uma caixa de cesárea, né, eu preciso ter a atenção do recém-nascido, eu corro alguns riscos, porque eu tenho um ambiente mais contaminado. Então, até na escola, até falei, olha, se a chance, a gente fez isso, uma cardiotoco contínua, ficamos meio pronto, mas eu falei, não, teria dado tudo errado se a gente tivesse que fazer essa cesárea aqui. Então, na eventualidade de uma chance muito grande de intubar e resolver, talvez a melhor opção seja levar para o centro cirúrgico e levar de volta depois, se eu não for operar a mulher, né? Porque essa logística, ela é muito complicada. Outra coisa que a Cristiane falou, assim, no começo, quando vocês foram mostrando, estava no catéter, eu tive a impressão que talvez a gente tivesse progredido o suporte ventilatório um pouco mais rápido no início do quadro dela, porque ela ficou um tanto no catéter, depois máscara, e aquela coisa meio limítrofe, né? Então, retrospectivamente, acho que se tivesse um outro caso, acho que ia ficar mais em cima para o catéter não está dando, aumentou um pouco o catéter, está saturando, mas está com esforço ventilatório. Olhar a relação PaO2 FiO2, a relação está no limite, ela não melhorou com a minha melhora do aporte, eu já vou mudar a minha estratégia, porque ela vai afundar, tá? É um comentário, uma impressão, né? Agora, é isso aí, né? Quando piora, realmente tem coisas que ninguém segura, né? Infelizmente,
de um ponto para frente, ninguém mais leva para trás, né? Eu só queria dizer que eu concordo com vocês com relação à história do colocar o paciente em ventilação mecânica de forma mais precoce, porque assim, no ano passado a gente perdeu muito paciente, porque a gente intubou muito precocemente, não sei se vocês lembram, né? Nessa segunda onda, a gente já está perdeu muito paciente porque intubou de forma muito tardiamente. Mas hoje a gente está chegando no meu termo, que é o mais sábio, assim, o paciente tem falha terapêutica, a gente não espera muito, essa falha terapêutica, eu falo para vocês que é no olhar clínico, no índice de oxigenação, na taquipneia, então assim, tá tendo falha terapêutica, então não é pensar duas vezes, é intubar, proteger as vias aéreas, porque existe hoje a lesão por esforço espontâneo, que é tão letal quanto a lesão por esforço, a lesão pela ventilação mecânica. Então, a gente está chegando a esse conhecimento de que a intubação, digamos assim, não precoce, mas no tempo certo, ela tem que ser feita. A gente não pode hesitar mais. Eu concordo plenamente nisso aí. E eu acho que eu vou fazer uma analogia, Vicente, para a resolução da gravidez, né? A gente não trabalha com ventilação, né? Somos obstetras, mas a gente tem realmente essa impressão que todo mundo fala, que no início da Covid se entubava demais e depois viu que também não é assim. Só que agora todo mundo fica valente, né? E aí tá bom, vamos esperar. Mesma coisa da resolução. No começo, assim, eu vivi essas angústias, essa percepção algumas vezes equivocada. No começo, nossa, chegou a grávida, gente, a primeira coisa é se livrar da gravidez e vamos resolver. Aí depois vem um conceito contrário. Não, a gente não pode resolver porque ela vai piorar e também não é isso, né? Algumas vezes a gente tem que resolver, ela não piora. E outras vezes ela vai piorar a respeito de qualquer coisa, infelizmente, né? Mas a gente precisa de 1 ano, 2 de pandemia para a gente conseguir chegar a esse bom senso. E uma coisa também, né, é a gente olhar para o que nós estamos fazendo, né? Igual você colocou aí as suas estatísticas, eu acho que isso é muito importante, né? Bom, nesse 1 ano, o que falhou? Não é que falhou porque nós erramos, falhou porque a situação que a gente tinha na ocasião, ou porque realmente não tinha outra estratégia, ou falhou a comunicação é dificílima. A gente faz protocolo, divulga, manda para os residentes, mas lá na hora ninguém sabia daquilo, né? Ninguém sabia que era para pôr a mulher naquele lugar. Bom, e aí? Vamos melhorar a comunicação. Então, olhar para esse nosso passado recente de 1 ano vai nos trazer coisas boas, não apenas agora na pandemia, mas para a estrutura do serviço como um todo, né? Em termos de condução do caso, eu acho que poucas coisas teriam mudado em outros serviços, o que também não seriam sinônimo de êxito ou não, né? Acho que poucas coisas teriam mudado. Essa questão da resolução é uma das mais difíceis, o suporte é exatamente isso aí que você falou, e é só a vivência, porque tem paciente que interna bem, quando você vai ver, ela já está entubada dali um dia, né? E continuar insistindo com as portas de entrada, né, gente? Identificação precoce dos casos, pelo que vocês mostraram, essa paciente não demorou para chegar no serviço de referência, ela até chegou logo, mas a gente vê eventualmente, a paciente passou uma vez, a gente teve uma super grave, que ela teve 4 vezes, aí vai fazer o PCR, demora 8 dias, não pode deixar a mulher em casa. Aí se ela piora, só porque eu não tenho PCR, ela não vai para o serviço de referência? Não dá. A aplicação do score MEONS em qualquer porta de entrada, o MEONS não é só para emergência, se está uma enfermeira no posto, ela tem toda a condição de dar uma olhada no MEONS e identificar se aquela mulher pode ir para casa e serviço de emergência. Parece que ela chegou rápido, mas insistir na prevenção, insistir na identificação precoce dos casos, porque é muito mais difícil trabalhar com o quadro que já está deteriorando a função. Isso que eu ia comentar também, Eveline, que eu acho que a Eveline apresentou super bem desse negócio de implementar uma estrutura de triagem e avaliação precoce dos casos de maior gravidade, de colocar o NIOS, de se implementar, comunicar para todo mundo, montar esse fluxo de direcionamento e como tem feito, porque isso realmente facilita muito para a gente ter essa abordagem precoce e rápida como vocês fizeram. Isso é fantástico, porque infelizmente não são todos os lugares que a gente consegue ter essa avaliação mais rápida das pacientes.
E duas outras coisas que eu também queria comentar, Eveline, do que você nos apresentou na aula, que uma delas você pontuou em relação à corticoterapia para maturação pulmonar, se faz com betametasona ou com dexametasona. As duas medicações têm passagem pela barreira placentária. Nessa pandemia do Covid, aqui no HC a gente tem dado preferência para fazer a maturação com a Dexa, pensando que isso também já pode ter um efeito para a parte inflamatória do Covid, lembrando que o corticoide, se possível, após o 7º dia de doença, para não piorar a parte hiperinflamatória que a gente tem antes desse período. Então, se eu pudesse deixar uma sugestão para você, acho que fazer a maturação com a Dexa talvez fosse melhor nesse contexto de pandemia pelo Covid, porque a gente acaba atuando em duas frentes, tanto para a maturação pulmonar quanto para a questão inflamatória do Covid. E a minha outra pergunta para você é que você comentou que há uma certa resistência em se pronar gestantes. E aí, qual que é a maior dificuldade de vocês para pronar a gestantes? Pronto, rapidinho comentando da Dexa, doutora, a gente experimentou os dois modelos e a gente percebeu uma certa confusão no uso da Dexa. Será que essa Dexa é para quê? Será que prescreveram errado? Porque a dose é um pouquinho diferente, aí vinha alguém e mexia, aí a paciente deixava de fazer, aí a gente preferiu, por conta da confusão, né, da dose, da posologia da Dexa para maturação e para a paciente em si, deixar separada, assim, essa é da maturação, que é a beta, e essa é da... Não, perfeito, sem problema. Foi mesmo porque, para a gente não funcionou assim a Dexa. Sobre pronar, a gente está trabalhando no serviço, no setor próprio da obstetrícia, a gente tem conseguido sensibilizar a fisioterapia, os próprios enfermeiros e médicos para solicitar essa pronação, né, autopronação. Quando a paciente vai estar na emergência ou na UTI, às vezes a paciente é mais crítica, né, obviamente, e a gente sente a dificuldade da equipe de lá de achar que vai dar certo a pronação. Ficam inseguros em relação ao feto, né, de o feto ter algum sofrimento fetal, mas a gente também tem se reunido e trabalhado esse assunto. Eu tenho provocado, né? Até o doutor Vicente eu cheguei. Você já viu uma gestante pronada na UTI? Você está vendo? Então, a gente tem conversado sobre isso para sensibilizar mesmo e passar dos videozinhos do Ministério. Ótimo, perfeito. Acho que é isso mesmo, tem que começar sensibilizando. É uma coisa nova, a gente também no HC nunca tinha pronado gestantes, a gente tinha um certo receio no começo também, mas depois a gente viu que dá certo. Mas o primeiro passo é isso que você falou mesmo, Eveline, tem que começar a sensibilizar. Acho que os vídeos do Ministério são bem didáticos, eu acho que a primeira fonte mesmo é isso como você está fazendo. Que aí as pessoas vão perdendo medo, vão testando e aí vê que dá certo. Tem que ser aos pouquinhos mesmo, mas o mais importante é isso, é dar esse primeiro passo, como vocês já deram, de começar essa sensibilização, para poder incorporar isso como rotina. Alguém colocou no chat que às vezes a paciente não tolera, a recusa é uma verdade, né? Uma das dificuldades de aceitação delas e até a tolerância com alguns modos de ventilação. Tem paciente que não aguenta ficar na máscara, tem paciente que não consegue VNI, quando elas têm essa opção. Mas é isso aí. Eu dei uma olhada no chat, não tinha nenhuma pergunta, mas eu queria abrir para quem está, se alguém quer fazer algum comentário, quer fazer alguma pergunta. Porque só nós aqui que estamos falando, né? Eu dei uma olhada geral, não vi nenhuma pergunta específica. Eu vi que tem algumas pessoas que sempre entram, então a gente já está esclarecendo as dúvidas ao longo do tempo. Então, e achei, fiquei assim, impressionada também com o número de óbitos, né, Eveline, de mortalidade materna esse ano, né? Acho que isso deveria sensibilizar até aí na decisão da vacina. O Bruno colocou no chat que ele quer fazer uma pergunta. Doutora, em relação à vacina, nós tivemos uma excelente notícia ontem, que aqui na região vamos vacinar todas as gestantes e puérperas com ou sem comorbidades. Então, as grávidas daqui vão aparecer aí, né? Já deve começar a semear, já tem praia, já tem calor, já tem vento, agora tem vacina para grávida. E tem o Arco do Triunfo ainda. Tá perfeito. Eu falei que essas reuniões eu estou fazendo amizade com gente de todos os lugares do país e com intensivistas, que é uma coisa super boa da gente conhecer no contexto atual. Exatamente,
Gente, aí eu acho que o Bruno quer fazer uma pergunta. Bruno, se quiser abrir o microfone. E aí uma outra pessoa aqui, foi emendar, perguntou sobre a possibilidade de miocardite como causa do óbito. Não sei se o Bruno quer abrir, a gente já responde junto. No caso dela, a gente não achou que pudesse ser essa hipótese diagnóstica, mas a gente já encontrou cardiomiopatia cardioviral, certo? Por conta do coronavírus. Mas especificamente dela, a gente não teve essa impressão de acometimento do miocárdio dela. O Bruno deixou a pergunta dele aqui no chat. Ele perguntou: no PSF, durante o pré-natal, eu suspeitando de Covid na gestação, quando eu encaminho ela para avaliar a resolução ou vitalidade? Bruno, o que a gente costuma fazer aqui, quando são pacientes com sintomas leves, depende muito da idade gestacional ou se ela tem alguma outra comorbidade associada. O que a gente costuma fazer, quando ela procura a gente aqui, a gente faz uma avaliação de vitalidade no momento em que ela chega com o perfil e cardiotopo. Se a avaliação está normal, a gente não repete diariamente. O que a gente faz é deixá-la orientada quanto aos sinais de alarme, de piora do quadro respiratório e, se possível, um contato telefônico com elas para poder olhar como que elas ficam e para também orientar esse retorno precoce no serviço. Se elas têm um quadro leve, a gente opta por esperar passar esse período, se ela estiver no termo, por exemplo, esperar passar esse período dos 10 dias de sintomas, do isolamento, e aí, se ela não entra em trabalho de parto, a gente programa a resolução a partir de 40 semanas. Então, acho que vai tudo muito depender de idade gestacional em que ela se encontra, como que ela tem evoluído, se com sintoma leve ou sintoma grave. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, gente, assim, eu gostei, quer dizer, não gostei que a mulher morreu. Eu vou dizer que quando a gente recebe os casos, é muito engraçado, porque quando eu vou lendo o slide, assim, eu sempre acho que a mulher vai morrer no próximo slide, sabe? Ai, meu Deus, essa vai morrer no próximo. E várias vão melhorando. Aí, de repente, estubou, melhorou, meu Deus, teve alta. E essa deu até uma esperança aí num dos slides, aí depois começou a afundar, mas é isso aí, né, pessoal? Ainda bem que vão vacinar aí, né, Eveline? Eles vão vacinar todas as gestantes. Aí no Ceará. Eu tive essa notícia ontem, fiquei super feliz. Eu já vou com informação boa para a reunião. Que ótimo. E também para nós, a despeito de vocês terem praia, vento, coqueiros e vacinas para as grávidas, a hora que outros estados começam a vacinar, acaba virando meio que uma tendência, uma pressão geral, e isso eu acho que é bom para todo mundo, logicamente, né? Eu já falei que se eu pudesse vacinar, vacinaria todas as gestantes sem dúvida, não apenas pelo risco, mas pelo impacto socioemocional da doença na gestação. Né? Mas, assim, parabéns pela apresentação do caso, pela linha de raciocínio que você colocou, a apresentação dos serviços de vocês, achei que foi muito bem colocado, e como a Cristiane falou, a entrada do fluxo, que é tão difícil, gente, aqui eu me mato tanto para conseguir fazer uma entrada, né, um screening, né, uma triagem eficaz, eu acho que é um dos maiores desafios, tá? E é isso, não sei se alguém quer fazer mais algum... Aí alguém colocou mais uma pergunta aqui, na fase inflamatória, o corticoide antes da resolução é só para maturação pulmonar e após resolver? Não, é assim, o que a gente tem feito é o que a Cristiane falou, se ela ainda está gestante, a gente dá a dexametasona, porque a dexametasona tem os dois efeitos, tanto de ação na COVID, como de ação na maturação pulmonar. E aí a dose é de 6 miligramas de 12 em 12. Fez a maturação pulmonar ou nasceu, aí você vai passar para 6 miligramas por dia, né? E aí você vai dar a corticoterapia para a fase inflamatória da COVID. Não sei se eu respondi a pergunta.
corticoide antes é só para maturação? Após resolver, aí o corticoide é só pela doença, tá? Eveline e Vicente, vocês gostariam de fazer alguma outra colocação? Nesse momento, só agradecer, dizer que para preparar o caso, como eu falei no começo, a gente já aprende muito, porque a gente vai rever o que o Ministério está colocando, né? E vai aprendendo com esses pacientes. É ruim aprender na prática, infelizmente, a gente não tem uma literatura robusta para dizer o que fazer. Mas é importantíssimo esses momentos que o Brasil está tendo a oportunidade, porque toda a assistência tem que estar envolvida. E aí eu agradeço a presença do doutor Vicente, porque de fato a obstetrícia sozinha não faz muita coisa por esses pacientes. Mesmo agradecer. E nós aprendemos muito com os casos também, viu? Doutor Vicente, o senhor quer fazer algum comentário? Só agradecer essa oportunidade e dizer que a gente realmente está aprendendo, né? E é um eterno aprendizado, né? Principalmente nesse tempo tão desafiador, tão adverso, e a gente tenta aprender mais para dar o que temos de melhor para os nossos pacientes, né? É só agradecer essa oportunidade e a gente sempre está manifestando alguma coisa para melhorar mais os nossos conhecimentos e melhorar a assistência dos nossos pacientes, que é isso o nosso objetivo maior. Tá ótimo, pessoal, tá dando 1 hora, eu acho que, né, todo mundo já falou, acho que a gente pode fechar, né, Cristiane? Sim, acho que sim. Acho que parabenizar mais uma vez a Eveline e o Vicente pelo trabalho que vocês estão fazendo. Acho que essas reuniões são oportunidades mesmo para a gente fazer troca de experiências, e a gente vai ter que aprender na marra enquanto a doença está aí rolando, porque a gente, como a Eveline falou, a gente não tem nenhuma literatura para a gente se embasar. A gente está construindo conhecimento enquanto a doença está continuando. E eu acho que esses momentos de discussão do Ministério são fundamentais para a gente trocar essas experiências, dar aquele reforço positivo para todo mundo, para a gente continuar trabalhando aí para fazer o cuidado mais adequado para as nossas gestantes. Pessoal, bom dia, então. A gente se vê nas próximas. Tchau, gente. Bom dia e bom trabalho.